Meu querido, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 3, do verso 21 até o verso 26, e vamos conversar com os irmãos esta noite sobre o seguinte tema: 5 motivos para você aceitar Cristo como Salvador. É claro que existem muito mais do que 5 motivos, mas se nós fôssemos falar sobre todos, nós não sairíamos daqui hoje. Então eu escolhi apenas 5 para que nós estivéssemos considerando, e vamos usar o texto de Romanos, capítulo 3, verso 21 até o 26, como texto de referência da nossa conversa com os irmãos hoje à noite. Nos diz assim a palavra: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram, estão destituídos, estão afastados, separados da glória de Deus. E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração de sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, palavra do Senhor, que Ele nos conceda a oportunidade de entendermos o que Ele nos falará essa noite. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado pelo seu carinho em nos permitir estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus em sua presença, para termos a honra de celebrar louvores ao teu santo nome. Agora, Deus, estamos diante do Senhor, clamando por graça, por misericórdia, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, fale aos corações dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, e que de fato haja realmente libertação, conversão, cura através da sua palavra na vida daqueles que carecem desses milagres especiais da graça do Senhor. Me esconda por misericórdia atrás da cruz de Cristo, e que a minha boca nesse tempo, Senhor, seja a boca do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. 5 motivos para você aceitar Cristo como Salvador. 5, apenas 5. Como eu disse, há muitos outros, mas eu vou apenas trabalhar com 5 para conversar com os irmãos. O texto que nós lemos tem como título A Justificação pela Fé em Cristo Jesus. É um texto que fala, dentro de um contexto muito maior, da necessidade que a humanidade tem de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus em função de uma realidade, de uma situação que não é boa, não é agradável. Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos de Roma, ele trata de uma forma geral da situação pecaminosa da humanidade e da necessidade que o homem tem de ter a sua vida perdoada por Deus em Cristo Jesus, transformada pela graça de Deus em Cristo Jesus e santificada pelo Espírito Santo. A situação é muito delicada. Se você depois tiver tempo, abra lá no primeiro capítulo, dá uma lida com calma no primeiro capítulo da carta aos Romanos, e você vai ver como Paulo trata da evolução do pecado a partir de um único momento, que é a queda
dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim, até o momento em que ele escreve a carta. Ele chega a dizer, por exemplo, que a humanidade inverteu os valores, inverteu o uso natural das suas relações, homem com homem, mulher com mulher. E ele chega a dizer que nessas práticas absurdamente pecaminosas, essas pessoas receberam no seu próprio corpo a punição dos seus pecados. Qualquer semelhança com os tempos modernos não é mera coincidência, porque não há pecado novo na história da humanidade. O diabo não é nenhum engenheiro que fica sentado no seu trono no inferno, planejando pecados novos para a humanidade. O pecado é tão antigo quanto o homem e não há nenhuma novidade no pecado. Como se não bastasse, no mesmo capítulo, Paulo também fala que, não obstante as escolhas equivocadas, erradas e pecaminosas das relações, o homem também trocou a sua relação com o Criador, adorando a criatura no lugar do Criador, fazendo imagens de aves, de animais e até mesmo imagens humanas para adorar. A idolatria, irmãos, é sem sombra de dúvida um dos pecados que mais aborrece a Deus. Mais aborrece a Deus. Só existe um outro pecado que Deus considera muito pior do que o pecado da idolatria, que é o pecado da rebelião. Deus considera o pecado da rebelião pior do que o pecado da idolatria. O pecado da idolatria era punido com a morte. Imagina o que acontece com o pecado da rebelião, que para Deus é muito pior do que o pecado da idolatria. Mas o que Paulo fala na carta não é diferente da realidade. E as escolhas, elas são prerrogativas da humanidade. Nós temos muitas opções de escolha. Deus nos concedeu um elemento fundamental na nossa existência chamado livre-arbítrio, que é a capacidade que nós temos de fazer opções, fazermos escolhas. Em um primeiro momento, o ideal do livre-arbítrio é que o homem seja livre para fazer as escolhas corretas. Porém, o pecado deturpou completamente a capacidade que o ser humano tem de fazer opções corretas, e aí a humanidade faz opções absolutamente equivocadas, totalmente erradas e pecaminosas, com base na sua liberdade, ou pelo menos naquilo que ele pensa ser a sua liberdade, porque qualquer ou quaisquer opções que sejam equivocadas, na verdade representam muito mais uma prisão do que uma opção de liberdade. Mas nós podemos fazer muitas opções. Por exemplo, nós podemos escolher quais as profissões que queremos. Quando eu era criança, lá para os meus 7, 8 anos, eu queria ser astronauta. Era um direito meu. Eu sonhava. Eu queria ser. Eu via os filmes do Flash Gordon, e eu sonhava com aquilo e tal. Depois eu quis ser advogado. Passado um tempo, eu quis ser médico. Passado mais um tempo, eu quis ser biólogo. Hoje eu sou pastor. Essa eu não escolhi, eu fui escolhido. Mas você também, na sua caminhada de vida, deve ter feito muitas opções de profissão. Sonhou com muitas opções de profissão. E talvez até você, principalmente você adolescente, você jovem que está vivendo o conflito, de estar sendo inserido no mercado de trabalho, nessa dinâmica louca do mercado de trabalho, principalmente quem está entrando agora. No meu tempo já era mais complicado, agora então é uma doideira. Você não sabe sequer, talvez, o que você quer. Talvez você não saiba.
Você entra na faculdade para fazer alguma coisa achando que aquilo de fato é aquilo que te interessa. Um período depois você já trancou a matrícula porque não é mais aquilo que você quer. E também não tem a menor noção do que você vai querer. É possível. É possível. Por quê? Porque a gente tem a faculdade de fazer opções com relação a uma profissão. E é claro que a gente ora a Deus e orienta como igreja, e os pais também, por mais experientes que sejam, que os filhos façam boas escolhas. Mas você tem o direito de escolher uma profissão. Você também tem o direito de escolher um cônjuge. Com quem você quer se relacionar? Com quem você quer casar? Você tem até o direito de não querer casar. Você tem até o direito de fazer a opção de ficar solteiro. Mas você pode escolher. Você pode escolher uma namorada, ou pode escolher um namorado e pode escolher casar com ele. É um direito que te assiste. Você também pode escolher uma religião. E religião hoje em dia está em moda, né? Religião hoje em dia faz parte, né, do status do ser humano, né, do folder de status do ser humano. Não? É impressionante como as pessoas vivem a religião ou as religiões como um elemento que adere, não, à vida do ser humano. O indivíduo tem um bom emprego, tem um bom carro, tem um bom casamento, tem um bom salário, tem uma boa formação profissional e universitária, tem uma religião. É só um adendo, é só um adendo, é só mais alguma coisa. Você tem o direito. Você tem o direito. E quando se trata de religião, então, em particular, a gente tem algumas questões que nos chamam a atenção, porque a gente sabe que algumas religiões, elas, na verdade, elas não estão fundamentadas em valores corretos, mas acabam, de certa forma, levando as pessoas para situações muito difíceis. Lá em São Paulo, por exemplo, não sei quantos irmãos já ouviram falar nos Wiccas. Lá em São Paulo, por exemplo, os Wiccas são bruxos, já existe uma universidade de bruxaria. Você pode fazer um vestibular, entrar e fazer uma graduação em magia negra, por exemplo, ou magia branca, e sair com o seu gorro de bruxo, né? E com a sua vassourinha, se você conseguir desafiar a lei da gravidade. Já existe. Já existe. Algumas religiões são satanistas. Eu me lembro sempre disso. É uma coisa que não foge da minha memória e eu não quero que fuja. Quando eu morava na Praça Chico Mendes, eu e Ana, nós conhecemos um grupo, isso tem alguns anos, de adolescentes e jovens na Praça Chico Mendes. Eles lotavam a praça, lotavam, de satanistas, que adoravam um demônio e se reuniam para beber, para fumar maconha, cheirar cocaína. Eu conversei com um rapaz e eu perguntei para ele: o que você acha de Jesus? Ele diz: olha, eu sirvo ao diabo. Eu sirvo ao diabo e eu não gosto de Jesus. E ele poderia ter morrido de forma muito pior. Ainda foi muito branda a morte dele. E eu disse para ele: meu filho, eu vou orar por você. E ele me disse: não faça isso, porque se você fizer isso, eu vou falar com o meu pai, e o pai era o diabo, para te matar. Tudo bem, fala com o seu pai para me matar, eu vou falar com o meu pai para te dar a vida. Garotos de 14 anos, 15 anos, 17 anos, 20 anos, eu estou falando de centenas de jovens, de quase 300, 400 jovens que se reuniam todas as sextas-feiras na Praça Chico Mendes para celebrar ao diabo. Aqui no Alcântara, pertinho da gente. Mas era a opção deles, era a escolha deles. Pois bem, é possível, é bem possível que a escolha que você tenha feito esteja contribuindo para o seu mal, esteja contribuindo para as dificuldades pelas quais você está passando.
É possível que você não tenha feito uma escolha correta na sua vida. E nesse momento eu já não estou falando de profissão, eu já não estou falando de relacionamento conjugal, matrimonial, eu já não estou falando de uma religião pura e simplesmente. Eu estou falando de uma escolha para a vida, e não apenas para esta vida, mas para a vida eterna. Você há de convir comigo que todos nós passaremos de alguma forma pela morte. Todos nós. Eu li bastante a nova declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e um dos artigos fala justamente sobre a morte, e o artigo diz, de uma forma muito simples, que aqueles que estão sem Cristo experimentam a morte como um castigo, mas aqueles que estão em Cristo experimentam a morte como uma passagem para a vida eterna. Não é mais um castigo para os que servem Jesus Cristo, porque é, na verdade, uma transposição de uma realidade para uma outra realidade, é a garantia da vida eterna com Cristo Jesus, e graças a Deus por isso, porque nesse particular a morte não é mais um problema para os servos de Deus, mas é para aqueles que não servem Jesus Cristo. Então, se você fez uma escolha que está te prendendo, que está te incomodando, que está te inquietando, que não deixa você dormir, que tira de você o prazer até de caminhar sobre esta terra, que gera dificuldades do seu relacionamento com você mesmo e com a sua família, se é um momento difícil e que você não vê mais esperança, você fez a escolha errada. Você fez a escolha errada, me desculpe, mas eu preciso falar isso para você, porque uma escolha certa traz paz. Uma escolha certa traz tranquilidade, traz harmonia, traz alegria, não traz tristeza, não traz angústia, não traz sofrimento, não traz conflito, não traz morte. O pastor Roberto hoje pela manhã falou de alguns exemplos passados na TV, eu me lembrei, pensei que ele fosse falar, mas eu me lembrei de um, parece que em Curitiba, se eu não estou equivocado, ou uma cidade do Paraná, eu não me lembro muito bem, um militar que não apresentava nenhuma condição de insanidade, ele simplesmente matou toda a sua família, matou o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu filho, 2 pessoas que estavam passando na rua e depois se matou. Sabe por quê? Dívida de jogo. Dívida de jogo, não conseguia sair da escravidão, do vício do jogo e não tinha dinheiro para pagar. E a saída que ele encontrou foi matar todo mundo e se matar. Fez a escolha errada. Fez a escolha errada. Fez a escolha pelo mal. O mal que o levou à morte, e não apenas à sua morte. E todos os dias a gente ouve essas notícias na TV, irmãos. Todos os dias. Às vezes não dá nem vontade de ligar a TV, porque você sabe o que você vai ver. É só desgraça, é só morte, é só roubo. As pessoas não têm mais limite. O nível de crueldade. Eu vou usar uma expressão, irmãos, entendam bem, ela é jocosa, tá? O nível de crueldade chega a ser invejável, porque a gente começa a pensar como é que alguém consegue ter tanta inteligência para o mal. Como pode uma coisa dessa? É claro que a gente não vai sentir inveja do mal, absolutamente, não? Longe de nós esse tipo de coisa. Mas você fica pensando, meu Pai do céu, quando você pensa que já viu de tudo, o nível de criatividade para o mal te choca. Escolhas erradas. Escolhas erradas. Então, eu preciso te dizer que você precisa mudar as suas escolhas. Você precisa fazer a escolha certa. E a escolha certa é aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. E eu vou te dizer por quê que você precisa aceitar Cristo como o Salvador. E por que esta escolha é a escolha certa. Pelo menos 5 motivos. E você pode concluir muitos outros. Primeiro motivo pelo qual você precisa aceitar Cristo como seu Salvador
Tudo que nós falamos até agora nos leva a perceber e entender o primeiro motivo. Porque você é pecador e o pecado te escravizou. Você precisa aceitar Cristo como Salvador, porque você é pecador. Você é escravo do pecado. A prova mais evidente de que o pecado é um fato concreto, é uma realidade em nossa vida, é a forma como você está vivendo. Se você se encaixa dentro de tudo que eu acabei de falar, você está pecando. Você é escravo do pecado. O pecado não te permite viver bem. O pecado não te permite ter paz. O pecado te leva a fazer coisas que você não quer fazer. Irmãos, eu recebo pessoas no gabinete que me perguntam: pastor, por que eu estou fazendo isso, se eu não quero fazer isso? Eu não consigo entender e não consigo parar, porque o pecado te leva a fazer coisas que você não quer fazer, porque você é escravo do pecado. E o escravo não tem domínio sobre si, sobre a sua opinião, sobre os seus sentimentos. Ele não tem domínio. Quem manda nele é o Senhor dele. E nesse contexto, o seu Senhor é o pecado. O pecado te faz pensar de forma errada sobre a vida. O pecado te faz pensar de forma errada sobre você, sobre a sua família. É muito comum você ver pessoas numa situação, por exemplo, de embriaguez plena, dizendo: eu não sou viciado, não, eu bebo socialmente. E aí, 10 minutos depois, você tem que pegar a pessoa na rua porque ela não consegue mais andar. Caída lá. Jogada lá. Eu sei o que é isso, porque meu pai foi alcoólatra. E muitas das vezes eu peguei meu pai na rua, botei nas costas e levei para casa. E meu pai dizia: eu não sou viciado, eu não sou alcoólatra. O pecado muda a capacidade de raciocinar corretamente. O indivíduo está enfiado no pecado, mas está dizendo que não é pecador. Eu quero te afirmar: você precisa aceitar Jesus, porque você é pecador, é escravo do pecado e está afastado, está destituído, está separado de Deus e da glória de Deus. É isso que o Paulo fala para a gente aqui. E quanto mais afastado você está de Deus, mais envolvido você está no seu pecado, mais amarrado você está no seu pecado, mais escravizado você está no seu pecado. Segundo motivo, porque você precisa aceitar Cristo como Salvador. Porque se você morrer em seus pecados, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Se você morrer em seus pecados, você vai para o inferno. Não sou eu quem diz isso. Não sou eu quem diz isso. Gostaria de te falar uma outra coisa, mas é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E não pense você que o inferno é uma retórica. Não pense você que o inferno é uma historinha. Não pense você que o inferno é uma fantasia. O inferno é real. Talvez você diga para mim assim: pastor, eu já estou vivendo um inferno aqui na terra. Então sai dele, porque se você morreu no seu pecado, o lugar para onde você vai é muito pior do que o inferno que você vive agora. Não tenha nenhuma dúvida disso. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de dores, de sofrimento, mas são dores e sofrimentos eternos. Você consegue conceber a ideia de passar a eternidade, por exemplo, com dor de dente, sem condição de tomar remédio? Porque não tem? Pensa só na dor de dente. Aquela dor bem... Você tem que fazer canal para poder sanar. E lá não tem dentista, lá não tem remédio, e a dor não vai passar. A eternidade com dor de dente. Isso é o mínimo que você pode conceber para entender a intensidade do sofrimento
no inferno. O segundo motivo pelo qual você precisa aceitar Jesus como Salvador é que se você morrer em seus pecados, você passará a eternidade no inferno. Terceiro motivo, e graças a Deus por esse motivo, porque somente Cristo pode te libertar da escravidão do pecado. Você pode ter tentado de tudo, você pode ter ido para o AA, você pode ter ido para o centro de recuperação, você pode ter parado na clínica de psiquiatria, pode ter caminhado com psicólogo, com psicanalista, pode ter se amarrado na cama, pode ter feito de tudo, mas você voltou. Você voltou, não conseguiu, não resistiu, porque você buscou a saída no lugar errado e da forma errada. Porque somente o poder de Cristo pode te libertar dos vícios, sejam eles quais forem. Quando Jesus estava dando as últimas orientações aos seus discípulos para ir para o Pai e os discípulos continuarem a obra, ele falou o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder. Talvez você não tenha noção do que significa isso, mas o que eu quero dizer para você, e aí alguns vão me entender, que nem as joias do poder do Thanos representa 10% do poder de Jesus Cristo. Ele apenas com um pensamento, com uma vontade, ele pode mudar a sua vida. Ele pode te libertar do vício, seja ele qual for. Ele pode, ele tem poder para isso. Quarto motivo pelo qual você precisa aceitar Cristo como Salvador, porque Cristo pode te dar uma nova esperança. A vida que você vive agora não é a vida que você poderia viver, nem a vida que Cristo gostaria que você vivesse. Talvez seja uma vida muito difícil para você, muito ruim para você. Talvez você nem esteja mais querendo viver essa vida. Mas Cristo pode, além de te libertar da escravidão do pecado, te dar uma nova vida e restaurar em você a razão para continuar vivendo. Quando a gente fala de nova vida em Cristo Jesus, a gente está falando não apenas de uma emoção passageira, a gente está falando de mudança de perspectiva, mudança de valores, mudança de intenções, de interesses, de sentimentos, de afetividade. Paulo trata isso de uma forma muito bonita em outro lugar, quando ele diz: quem tem uma nova vida em Cristo, por exemplo, roubava, agora não rouba mais. Matava, agora não mata mais. Adulterava, agora não adultera mais. Era arrogante, prepotente, agora é humilde, simples e honesto. Paulo fala que a mudança é tão radical, tão substancial, que ela chega a ser percebida por todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Cristo pode te dar uma nova vida, uma vida com maior significado, uma vida plena, e não apenas uma vida plena aqui, não apenas uma vida plena nesse tempo, mas uma vida eternamente plena. Porque se você morre sem Cristo e vai para o inferno, se você morre com Cristo, tendo já a vida de Cristo, você vai viver a vida de Cristo eternamente. A eternidade é definida no Apocalipse como sendo o contrário do estado do inferno. No inferno existem lágrimas. Com Cristo na eternidade, as lágrimas serão enxugadas. No inferno existe a separação eterna de Deus, que a gente chama de morte. Na nova vida em Cristo, na eternidade com Cristo, na nova vida,
a morte não existirá mais. No inferno, o que você tem é tristeza, dores e ranger de dentes. Na eternidade com Cristo, na nova vida que você recebe agora e que se estenderá para a eternidade, o que você tem é alegria, satisfação, gozo, contentamento, ausência de dores e de males. Mas isso começa aqui. Essa nova vida começa aqui. E Ele pode te dar essa nova vida. Nós que estamos aqui, que servimos a Cristo Jesus, que já temos essa nova vida em Cristo Jesus, que já experimentamos a alegria de ter essa nova vida em Cristo Jesus, nós estamos vivendo, e aí, meus irmãos, entendam isso é muito importante, vivendo apenas uma partícula daquilo que nos espera. Aquilo que nos espera é muito maior e melhor do que aquilo que já vivemos. Se o que já vivemos já é bom, imagina quando estivermos com Cristo eternamente. Quando não mais teremos o corpo que nos constrange a práticas que não gostaríamos de praticar. Quando teremos o corpo glorificado e seremos completamente isentos de todos e quaisquer males. Então você tem em Cristo também a opção de uma nova vida e da renovação da razão para viver. Por fim, você precisa aceitar Cristo como Salvador, porque somente Cristo pode suprir todas as suas necessidades, sem exceção. Ele pode suprir as suas necessidades físicas, Ele pode suprir as suas necessidades emocionais, Ele pode suprir as suas necessidades espirituais, Ele pode suprir também as suas necessidades financeiras. E quando eu digo suprir a necessidade financeira, não estou dizendo que você vai ganhar dinheiro de qualquer maneira. Vou te dar um exemplo. Hoje pela manhã, eu recebi no gabinete um irmão em Cristo Jesus. Ele me disse o seguinte: pastor, eu vim aqui falar uma coisa com o senhor. O que você quer falar comigo, meu filho? Eu vim aqui dizer para o senhor que eu fui demitido da minha empresa. Eu e todos os meus colegas fomos demitidos. E a empresa mandou a gente entrar na justiça para receber os nossos direitos. Eu olhei para ele e disse: e aí? Ele: Deus está cuidando de mim, pastor. Deus está cuidando de mim. Não me falta nada. Eu estou administrando essa situação, mas não me falta nada. Eu tenho comida em casa, eu tenho saúde. E eu falei para ele: meu querido, se eventualmente você precisar, fala comigo, porque a igreja também está aqui para te ajudar. Ele: eu sei, pastor, eu sei que a igreja está aqui para me ajudar. Eu vejo como a igreja ajuda as pessoas. E foi uma conversa tão interessante, tão agradável. Nós oramos e agradecemos a Deus pela nova realidade dele, que é a realidade de 11 milhões de pessoas no Brasil. Graças a Deus está diminuindo, porque já foi 14. E eu perguntei para ele: como é que os seus amigos? Ele: eu não sei, pastor, sei que alguns não são crentes. E eu fiquei imaginando como é que está o coração desses pais. Como é que está o coração desses pais? Nós oramos, pedimos misericórdia a Deus. Deus está cuidando do nosso irmão em Cristo Jesus. Deus está cuidando dele financeiramente. Deus está suprindo as suas necessidades básicas. E ele ainda me pediu o Pix para dar dízimo da indenização. Quase que eu falei para ele: não, meu filho, não precisa não. Mas o coração dele, apaixonado: não, pastor, eu quero ser fiel a Deus. Deus te abençoe. Fidelidade, irmãos, gera bênção. Fidelidade gera abundância de cuidado. Então, meu querido, Cristo pode, e somente Cristo, pode suprir todas as suas necessidades. Eu poderia passar a noite toda aqui falando para você de motivos pelos quais você precisa, deve aceitar Cristo Jesus como seu Salvador.
Mas eu acho que esses já bastam, né? Você é pecador, escravo do pecado, porque se você morrer em seus pecados, você passará a eternidade no inferno. Porque somente Cristo pode te libertar da escravidão do pecado. Porque somente Cristo pode te dar uma nova vida e uma nova esperança. E também porque somente Cristo pode suprir todas as suas necessidades. Não vou me delongar. Não vou construir nenhum outro tipo de raciocínio para te induzir a tomar uma decisão. Porque eu sei que você pode estar dentro desses quadros aqui. Eu sei que você pode estar passando por problemas muito difíceis. Eu sei que você pode estar tendo dificuldade na sua vida. Eu sei que você pode, nesse momento, estar até desejoso de não continuar vivendo. Por isso, o que me resta fazer é um convite para você. Somente isso. Para que você entregue a sua vida a Cristo Jesus, porque você precisa de Cristo Jesus. Por esses motivos e outros que você conhece muito bem e talvez você esteja vivendo. Entrega a sua vida para Jesus. De verdade. Para que Ele cuide de você. Não sei se aqui temos alguém que quer entregar a vida para Jesus. Só levantar a mão, dizer, pastor, eu quero e eu vou orar por você. E te receber diante do Cordeiro, diante de Cristo, junto com a igreja, como mais um membro do corpo de Cristo. À minha direita nós temos alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo como Salvador. À minha esquerda nós temos alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo como Salvador. Na internet eu não sei quem está nos vendo, mas fica aí o apelo para que você procure uma igreja. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, entregue a sua vida para Jesus. Uma última oportunidade de convite. Você quer entregar a vida para Jesus Cristo? Você precisa aceitar Cristo como seu Salvador. Não temos? Amém. Que o Senhor nos abençoe e te conceda a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador. Vamos celebrar a Deus com o grupo de louvor. É também um tempo de nós recebermos as nossas ofertas e os nossos dízimos.